Você sabe o que mais paralisa o ser humano? Não é a pobreza, não é a doença, nem mesmo a morte. É o medo. Esse sussurro constante que diz que você não pode, que não vai conseguir, que está sozinho nas suas lutas. Talvez você esteja aqui porque o medo roubou o seu sono, a sua paz, ou até mesmo a sua esperança. Quero que você saiba de uma coisa. Você não chegou aqui por acaso. Deus conhece exatamente o que você está vivendo e tem um plano específico para libertar você de cada temor que o aflige. O próprio Jesus nos ensinou: não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Essas não são apenas palavras bonitas, são uma promessa de transformação real. Cristo não veio nos dar mais uma religião, mas sim uma vida livre do domínio do medo. Antes de começarmos, quero que declare nos comentários: com fé em Deus, meus medos se dissipam e minha esperança se renova. Que essa declaração seja o primeiro passo para uma vida cheia de confiança, paz e propósito divino. Vamos começar. Número 1. Esse medo que você sente não começou com você, mas pode terminar com você. Hoje, eu quero que você respire fundo e se lembre de algo que às vezes esquecemos quando o medo aperta. Deus já controla absolutamente tudo. Até mesmo esse medo que você acha que é só seu, essa sensação de ansiedade que parece herdada, esse padrão de temor que você percebe na sua família. Nada disso está fora do alcance do Senhor. A Bíblia diz claramente em Êxodo 25: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Esse versículo abre nossos olhos para uma verdade poderosa e ao mesmo tempo difícil. Às vezes, os medos que sentimos não começaram com a gente. Existem correntes espirituais que vêm de gerações passadas, pais temerosos, avós que viveram com ansiedade, padrões familiares de angústia, inseguranças herdadas. Essas correntes parecem invisíveis, mas as sentimos na alma. O que eu quero que você entenda é que assim como essas amarras chegaram até você, elas também podem acabar com você. Se você decidir crer que Deus está no controle da sua história e que o poder dele pode quebrá-las. Há pessoas que vivem a vida inteira tentando fugir dos erros de seus pais. Talvez você se pegue pensando: não quero ser como meu pai. Espero que não aconteça comigo o que aconteceu com minha mãe. E nessa luta interna, você começa a caminhar pela vida com medo, como se seu destino já estivesse traçado para repetir as mesmas quedas. Mas Deus não te chamou para repetir uma história de derrota. Ele te chamou para escrever uma nova história. Sim, é verdade que o pecado tem consequências que alcançam até a 3ª e 4ª geração. Mas também é verdade que o sangue de Cristo tem poder para quebrar qualquer maldição geracional. Esse medo que você tem de fracassar, de ser abandonado, de ficar sozinho, não começou com você, mas pode terminar com você, porque Deus já está escrevendo um novo capítulo para a sua família. Você pode ser aquele que quebra a corrente. Quando você reconhece isso e decide abrir mão do controle e colocar sua confiança nas mãos de Deus, algo sobrenatural começa a acontecer. Ele te lembra que você não precisa carregar sozinho essas heranças espirituais. Ele te dá autoridade em Cristo para quebrar correntes. A palavra diz em Lucas 10:19: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você tem essa autoridade. Em vez de repetir o mesmo padrão, você pode declarar em oração: Senhor, em teu nome eu renuncio aos medos herdados, renuncio ao espírito de ansiedade, quebro as correntes que prenderam meus pais e declaro que na minha vida e na minha família começa uma nova história. Essa oração tem poder, porque ela não depende da sua força, mas do controle absoluto de Deus sobre sua vida. Talvez você sinta que suas pernas tremem só de pensar em enfrentar seus próprios medos. Talvez você se pergunte se realmente conseguirá ser diferente de quem veio antes de você. E eu quero olhar nos seus olhos espiritualmente e te dizer: sim, você pode, porque você não está sozinho.
A cura geracional não começa quando você consegue ser forte por si mesmo, mas quando você reconhece que Deus está no controle até mesmo do seu passado familiar, até mesmo daquilo que você não pôde escolher. Ele pega sua história quebrada e a transforma em testemunho. Ele pega seus medos herdados e os transforma em confiança. Mas você precisa dar o primeiro passo, confiar que Ele é mais forte do que suas correntes. E aqui, eu quero que você feche os olhos por um momento e pense: que medos você sente desde criança? Que inseguranças você vê se repetindo na sua família? Que correntes espirituais você gostaria que terminassem com você? Porque é aí, exatamente aí, que Deus quer trabalhar. Não para te envergonhar, mas para te libertar. Não para te acusar, mas para te mostrar que Ele já tinha o controle mesmo quando você nem sabia que havia uma batalha espiritual no seu sangue. Chega um momento na vida em que você precisa decidir que aquilo que começou com seus pais não precisa continuar com você. Que sua identidade agora está em Cristo, não nas feridas da sua árvore genealógica. Que você é filho de um Deus que quebra correntes, que cura gerações e que te chama a confiar em sua soberania. Relaxe, respire, descanse na promessa dele, porque aquilo que para você parece um padrão impossível de romper, para ele é só mais uma oportunidade de mostrar o seu poder. Hoje você pode ser essa pessoa que marca um antes e um depois na sua família. Hoje você pode ser aquele que decide renunciar aos medos herdados e abraçar a liberdade que Deus te oferece, porque Ele controla até mesmo a herança espiritual que você recebeu, porque Ele te chama a viver sem medo, porque nele você é verdadeiramente livre. E isso significa que você pode caminhar sem medo, porque onde antes havia correntes, agora há paz. Onde antes havia ansiedade, agora há confiança. Onde antes havia um padrão de medo, agora há uma nova história escrita pelo dedo de Deus. Então não se esqueça disso. Talvez o medo não tenha começado com você, mas ele pode terminar com você. Porque você não é escravo do passado da sua família. Você é filho do Deus que faz novas todas as coisas. Hoje é o dia de relaxar, soltar e confiar que Ele já tem o controle. Número 2. Sua mente pode ser renovada a cada dia. Você não está condenado a pensar da mesma forma. Relaxe, respire fundo e ouça esta verdade. Deus não controla apenas as circunstâncias ao seu redor. Ele também tem o poder de transformar o que acontece dentro da sua mente. Às vezes achamos que o medo é simplesmente uma emoção passageira, mas na realidade, muitas vezes é o resultado de padrões mentais repetidos que reforçamos sem perceber. E é aqui que a palavra de Deus entra para iluminar até mesmo as conexões mais escuras do nosso cérebro. Paulo nos lembra em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa renovação não é simbólica, é real, é palpável. E começa quando deixamos que a palavra de Deus molde a nossa maneira de pensar. Deus projetou seu cérebro para a fé. Você não está condenado a viver pensando com medo por toda a vida. Nosso Criador formou o cérebro com plasticidade, com a capacidade de aprender e desaprender, de criar novos caminhos. E esses novos caminhos começam a se formar toda vez que você escolhe confiar nele, em vez de ceder ao temor. Assim como o medo pode se tornar um hábito mental que enfraquece, a fé também pode se tornar um hábito que cura. Cada vez que você repete a verdade de Deus sobre sua vida, algo acontece em sua mente. Quando você diz, Deus está no controle, não preciso temer, você não está apenas fazendo uma oração bonita. Está começando a reorganizar seus pensamentos, a treinar sua mente para descansar na soberania do Senhor. Pense nisso. Quando Paulo escreveu aos Romanos sobre a renovação do entendimento, ele não tinha em mãos as descobertas da neurociência moderna. E ainda assim, ele descreveu perfeitamente um princípio que hoje sabemos ser verdadeiro. Toda vez que você escolhe encher sua mente com a palavra, em vez de pensamentos de medo, literalmente está refazendo os caminhos do seu cérebro. Está rompendo circuitos de ansiedade e construindo circuitos de paz.
Isso é o que significa ser renovado. Não se conformar com este mundo que vive escravo da preocupação, mas permitir que sua mente seja transformada pelo Espírito. E essa transformação não é instantânea, é progressiva. Não se desespere se ainda sentir medo às vezes. Cada passo conta, cada dia em que você escolhe dizer: Deus está no controle da minha situação, não vou deixar isso me dominar. Sua mente está aprendendo. É como fortalecer um músculo espiritual. No início parece difícil, mas com a prática, a confiança se torna sua nova natureza. É aqui que a repetição das verdades bíblicas ganha tanto valor. Quando você repete uma e outra vez promessas como "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei?", sua mente começa a registrar essa verdade. O medo perde o poder quando você entende que pode renovar sua mente diariamente, que a cada dia tem a oportunidade de pensar diferente e descansar. Então, da próxima vez que o temor tentar te dominar, não diga "eu sou assim, não posso mudar". Diga: Deus está transformando minha mente porque Ele tem o controle. Essa é a sua vitória. A meditação na palavra é a ferramenta mais poderosa que Deus te deu para reprogramar seus pensamentos rumo à paz. Reserve um tempo todos os dias, mesmo que sejam apenas alguns minutos, para fechar os olhos e repetir suas promessas. Imagine a voz dele te dizendo: "Não temas, porque eu estou contigo". Sinta como essa paz começa a se instalar profundamente em você. Essa quietude não é mágica. É o resultado do Espírito agindo dentro de você, transformando sua mente para que ela se alinhe à confiança em seu controle soberano. Quero que você reflita comigo por um momento. Você percebe que toda vez que decide acreditar que Deus controla sua vida, está literalmente mudando seu cérebro em direção à paz? Sim, assim como o medo te treinou para duvidar, a fé te treina para descansar. Não há nada em você que Deus não possa renovar. Seu passado, seus pensamentos, seus hábitos, tudo pode ser transformado quando você se rende a Ele. Então, não se desespere nem se culpe pelos pensamentos que teve. Em vez disso, agradeça por ter um pai que projetou sua mente para ser renovada. Relaxe, respire e repita comigo: minha mente está sendo transformada porque Deus tem o controle. Cada vez que você faz isso, está dando mais um passo em direção à paz que excede todo o entendimento. Porque o medo não tem a última palavra. A última palavra pertence àquele que fez os céus e a terra, àquele que te formou com suas próprias mãos, àquele que sustenta seus pensamentos com seu amor. Hoje você pode decidir começar a renovar sua mente, não porque é forte por si mesmo, mas porque confia que Ele já tem tudo sob controle. E quando você confia, seu coração se acalma, sua mente se organiza, seu espírito descansa. Essa é a beleza da transformação em Cristo. Essa é a promessa de Romanos 12:2 se cumprindo na sua vida. E essa é a razão pela qual você pode, desde já, relaxar. Porque Deus já está trabalhando em sua mente para que seus pensamentos reflitam a paz dele e não o seu medo. Número 3. O silêncio de Deus não significa que ele te abandonou. Relaxe, respire fundo e ouça estas palavras com o coração aberto. Porque eu sei que existem momentos em que o medo se disfarça de solidão e faz você sentir que Deus não está presente. Eu sei o que é se ajoelhar e orar e não ouvir resposta, o que é olhar para o céu e não ver sinais, o que é caminhar em meio às lágrimas e se perguntar: onde está Deus no meio de tudo isso? É natural que o coração trema diante da sensação de abandono divino. E você não está sozinho. Até mesmo Jesus, pendurado na cruz, gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Como está escrito no Salmo 22:1. Se ele, sendo o filho, sentiu o peso do silêncio do Pai, você também tem permissão para sentir. Mas hoje quero te lembrar com ternura: o silêncio de Deus nunca é o seu abandono. Na nossa fragilidade, confundimos a quietude dele com ausência. Achamos que se não ouvimos sua voz ou não vemos milagres imediatos, é porque ele nos deixou sozinhos.
Mas isso não é verdade. Deus nunca perde o controle. Ele continua governando cada detalhe, mesmo que você não perceba. Como o bom pastor que guia o rebanho mesmo na noite escura, sua presença é maior que os seus sentidos. Talvez suas emoções gritem que ele não está, mas sua palavra afirma que jamais te deixará, nem te desamparará. Relaxe, porque mesmo que você não o veja, ele já está trabalhando no invisível para preparar a sua libertação. Se Jesus experimentou essa sensação de abandono e mesmo assim entregou seu espírito confiando nas mãos do Pai, por que você não faria o mesmo? Essa sensação de vazio que você sente não significa que Deus soltou sua mão. É, na verdade, uma oportunidade para aprender a confiar sem depender de sinais. É aqui que sua fé amadurece, onde suas raízes se aprofundam, onde seu coração aprende a descansar no que ele prometeu, e não no que você consegue sentir. Respire e diga à sua alma: não se perturbe, porque Deus continua no controle, mesmo quando está em silêncio. O medo do abandono divino perde força quando você se lembra das promessas que Ele já deixou escritas para você. Palavras como: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá, continuam sendo verdade hoje, mesmo que suas emoções não consigam compreender. O amor dele não depende das suas obras. Sua presença não se retira porque você falha. Seu plano não muda porque você duvida. Você não está sozinho. Nunca esteve e nunca estará. Os tempos de silêncio são espaços sagrados, onde ele te ensina a ouvir com outros ouvidos, a ver com outros olhos, a descansar mesmo quando você não entende nada. Às vezes, quando mais desesperadamente sentimos que precisamos de uma prova do amor dele, ele se cala para que você aprenda que já demonstrou tudo na cruz. A sensação de abandono é momentânea, mas o amor dele é eterno. Sua fidelidade não tem prazo de validade. Seu controle nunca enfraquece. Hoje quero sussurrar esta verdade ao seu ouvido espiritual. Talvez você sinta que Deus não está presente, mas e se eu te dissesse que o silêncio dele não é ausência? E se, ao invés de te abandonar, ele está afinando a sua fé? E se, nesta provação, ele está te ensinando a confiar mesmo sem ver sinais? Isso é maturidade espiritual. Aprender a relaxar mesmo quando o céu parece fechado. Aprender a esperar mesmo quando não há nada visível. Aprender a crer que Ele continua ali, sustentando tudo, cuidando de cada detalhe. Olhe para a sua vida com outros olhos. Quantas vezes você achou que estava sozinho e depois percebeu que Deus esteve lá o tempo todo? Em cada lágrima recolhida, em cada porta aberta na hora certa, em cada pessoa colocada no seu caminho, Ele esteve presente. Não duvide agora. Não permita que o medo te convença de uma mentira. O silêncio dele não significa que ele soltou as rédeas da sua história. Na verdade, é nesses momentos que ele está mais perto, trabalhando no profundo, moldando seu caráter, preparando sua saída. Então, hoje, respire novamente, relaxe e repita estas palavras até que sua alma creia. Não estou sozinho. Deus não me abandonou, Ele ainda está no controle, porque mesmo que as emoções digam o contrário, a palavra confirma. Mesmo que o medo sussurre mentiras, o amor dele continua sendo verdade. Mesmo que o silêncio dure, o plano dele continua perfeito. Confie que este é apenas um capítulo da sua história, não o fim. A sensação de abandono vai passar, mas o amor de Deus permanecerá para sempre. A paz dele voltará a inundar o seu coração. A luz dele voltará a brilhar sobre você. E quando olhar para trás, você vai perceber que mesmo no silêncio, ele esteve agindo por você. Hoje é o dia de descansar nessa certeza. Hoje é o dia de relaxar e confiar que o Deus que controla tudo não te soltou e nunca vai soltar. Porque o controle dele é mais forte que o seu medo, o amor dele é maior que a sua solidão e a presença dele é mais real que qualquer emoção passageira. Número 4. Nem todo medo é seu inimigo, alguns te protegem. Relaxe, respire fundo e abra seu coração para esta verdade que talvez hoje você precise ouvir. Porque nem todo medo vem para te destruir.
Há temores que não são ataques do inimigo, mas inquietações santas que Deus usa para te despertar e te guiar. Aquela sensação no peito que às vezes incomoda não vem para te paralisar, mas para te convidar a olhar mais alto, a discernir espiritualmente o que está acontecendo ao seu redor. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 aos Coríntios 12:10, quando diz que a uns Deus dá o poder de fazer milagres, a outros profecia e a outros o discernimento de espíritos. E aí está a chave: discernir. Nem todo medo é igual, e o Espírito Santo nos ajuda a diferenciar entre o medo destrutivo que vem para nos oprimir e o aviso divino que vem para nos proteger. Quando você sentir medo, não assuma imediatamente que é o inimigo te atacando. Pare, ore e pergunte: Senhor, o que o Senhor quer me dizer? Porque Deus, em sua soberania, pode até usar o medo para te aproximar mais dele, para te tornar sensível ao que está errado e te levar à oração. Esse discernimento espiritual é um presente precioso. Ele nos livra de agir por impulso, nos ensina a depender dele e nos lembra que nada escapa ao seu controle. Sim, até os avisos que ele nos dá estão sob sua perfeita vontade. O dom do discernimento nos permite enxergar além das emoções e entender o que está realmente acontecendo no plano espiritual. É como olhar para uma tempestade, sabendo que há um plano maior por trás. Quando o medo vem acompanhado de uma voz que te leva à oração, a buscar refúgio na palavra e a tomar decisões sábias, não o rejeite. Pode ser a voz do bom pastor te dizendo: afaste-se desse caminho, ou volte para os meus braços. Essa é a diferença entre um medo que escraviza e um aviso que salva. Ambos podem ser sentidos de forma semelhante no corpo, mas só um vem para o bem. Existe sabedoria divina até mesmo no temor. Quando o medo te leva a dobrar os joelhos e clamar a Deus, ele se transforma em um instrumento da graça. Quando o medo te faz avaliar seus passos e se perguntar se você está em obediência à vontade de Deus, isso não é para te destruir, é para te santificar. A pergunta-chave é: esse medo me aproxima mais de Deus ou me afasta dele? Porque o medo do inimigo sempre tenta te separar, mas o temor santo sempre te empurra para os braços do Pai. A oração e a palavra são suas melhores aliadas para discernir de onde vem aquilo que você sente. Se seu coração está inquieto e as dúvidas te atacam, pare. Não corra em pânico, não tome decisões precipitadas, não permita que a confusão te governe. Pegue sua Bíblia, busque a presença dele, deixe o Espírito falar com você, porque ele é fiel para te dar clareza. O Salmo 119:105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sua palavra sempre vai te mostrar se essa inquietação é um ataque para te desviar ou um alerta para te proteger. Não se esqueça que o único medo que realmente devemos cultivar é o temor reverente ao Senhor. Um temor que não paralisa, mas inspira obediência, que produz humildade, que reconhece sua majestade e seu controle sobre todas as coisas. Esse temor não é escravidão, é liberdade. Porque quando seu coração está cheio do temor de Deus, todos os outros medos perdem o poder sobre você. Quando você sabe que Ele é soberano e bom, já não vive dominado pelo medo dos homens, nem pelas ameaças do inimigo. Você apenas busca agradar àquele que tem poder para sustentar sua vida e sua eternidade. Quero que você pense nisso com calma. E se esse medo que você sente hoje não for para te paralisar, mas para te levar de volta aos braços daquele que controla o que te preocupa? E se essa inquietação for um sussurro do céu dizendo: filho, não siga por aí, volte para mim? Não rejeite os alertas que o Espírito coloca no seu coração. Aprenda a discerni-los, a ouvi-los com sensibilidade, a transformá-los em oração. Não há nada mais sábio do que correr para Deus com um coração disposto a obedecer, mesmo quando você não entende completamente o que Ele está fazendo. Hoje você pode escolher como responder a esse temor. Você pode deixá-lo te esmagar ou pode deixá-lo te empurrar para a presença dele.
Você pode permitir que o inimigo te acuse, ou pode levantar os olhos e dizer: Senhor, se isso vem de ti, ensina-me o que devo fazer. E se não vem de ti, repreende em teu nome. Essa é a oração de um coração maduro. Essa é a oração de alguém que entende que Deus continua no controle, mesmo quando aquilo que sente é desconfortável. Relaxe, respire fundo, porque nada do que você sente está fora do conhecimento do seu Pai. Peça a Ele discernimento para saber o que fazer com o que se passa no seu coração. Peça sabedoria para transformar esse medo em uma oportunidade de depender mais dele. E confie que, seja qual for a causa, o amor dele continua intacto e o controle dele permanece firme sobre você. Porque o medo não terá a última palavra. A última palavra sempre será daquele que te sustenta em suas mãos e que sabe transformar até mesmo os seus temores em instrumentos para te aproximar mais dele. Número 5. Aquela mudança que você tanto teme pode ser a sua próxima bênção. Relaxe, respire fundo e entenda algo que às vezes esquecemos quando a mudança chega. Deus continua no controle. Nada do que se move na sua vida o pega de surpresa. Cada transição que você enfrenta, cada porta que se fecha, cada caminho que se abre, já estava no calendário eterno dele. Por isso, o sábio escreveu em Eclesiastes 3:1: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso inclui os momentos de estabilidade e os de mudança, as estações longas e as viradas inesperadas. Então, se hoje você sente medo da mudança, quero que escute esta verdade. Você não é vítima das circunstâncias. Você é protagonista de um plano divino. Deus orquestra as mudanças na sua vida. Não porque seja arbitrário, mas porque Ele sabe exatamente do que seu coração precisa para continuar crescendo. Existem estações que terminam não porque você falhou, mas porque Deus decidiu te levar a algo novo. E há começos que assustam no início, mas que, na verdade, são encontros divinos preparados por suas mãos. Nada é acidental quando se trata dos filhos de Deus. Tudo tem a sua hora. E isso significa que você pode abraçar as mudanças sem medo, sabendo que Ele está por trás de cada detalhe. Quando você confia que sua história está sendo escrita por aquele que te ama, a incerteza perde a força e a paz volta ao seu coração. A fé é o que nos permite navegar pelas transições sem afundar na ansiedade. Em vez de resistirmos à mudança por medo, podemos caminhar com passos firmes, sabendo que Deus vai à nossa frente, abrindo o caminho. É normal que o coração se agite ao deixar o conhecido, mas a fé te lembra que aquele que controla as estações também controla sua próxima temporada. Respire e repita para sua alma: se Deus já programou essa mudança, eu vou vivê-la com confiança. Cada transição é uma oportunidade de soltar o controle humano e descansar em sua soberania. As transições revelam o quanto dependemos de Deus. Nos momentos em que tudo parece estar se movendo debaixo dos nossos pés, percebemos que a nossa verdadeira segurança nunca esteve nas circunstâncias, mas nele. É aí que a fé se fortalece e a confiança se aprofunda. Às vezes, Deus permite a mudança não para te assustar, mas para te mostrar uma nova face da sua fidelidade. Ele continua sendo o mesmo que os seus cenários mudem. Ele continua sendo bom, mesmo que seus planos sejam outros. Ele continua sendo o seu refúgio, mesmo que a rota seja desconhecida. O medo da mudança é vencido ao lembrar desta promessa. Deus vai à frente, preparando o caminho. Antes de você chegar, Ele já esteve lá. Antes de os seus pés pisarem nessa nova etapa, suas mãos já a prepararam para você. E mesmo que você ainda não entenda por que precisa deixar para trás o que está ficando, pode confiar que o que está por vir faz parte dos planos perfeitos dele. Você não caminha sozinho, nunca caminhou sozinho. Cada nova temporada é um convite para descobrir novas formas pelas quais Deus cuida de você e revela o seu caráter. Quero que você pense um instante.
E se essa mudança que tanto te assusta não for uma perda, mas a porta que Deus está abrindo para te levar ao próximo nível de bênção? Às vezes, o que parece uma interrupção é, na verdade, uma promoção espiritual. Às vezes, o que você sente como uma queda é o impulso para a sua próxima vitória. Não deixe que o medo roube a oportunidade de ver a obra dele na sua vida. Este é o seu momento para confiar, para olhar com olhos de fé, para caminhar crendo que Deus já preparou sua chegada. Relaxe. Sim, o caminho pode parecer incerto, mas aquele que te guia não erra. Respire fundo. Sim, a mudança pode doer no começo, mas no fim você vai perceber que era necessária para cumprir o propósito dele. Confie que as estações mudam, mas o amor dele permanece para sempre. Ele não te deixa à deriva. Ele te toma pela mão e te leva passo a passo até o lugar que ele escolheu para você. Hoje, você pode escolher entre ficar paralisado pelo medo ou se lançar nesta nova estação com a certeza de que ele já tem tudo sob controle. Hoje, você pode soltar a resistência e dizer: Senhor, se isso vem de ti, eu recebo com fé. Hoje, você pode descansar na promessa de Eclesiastes 3:1 e declarar: minha vida está nos teus tempos, não nos meus medos. Então, não se agarre ao que Deus já te pediu para soltar. Não chore pela porta que Ele mesmo fechou para te proteger. Não duvide do plano dele só porque você ainda não consegue ver tudo daqui. Caminhe com a segurança de que o que está por vir será bom, porque vem dele. Essa mudança não vai te destruir. Essa mudança vai te aproximar mais do coração dele. Essa mudança vai te ensinar a confiar como nunca antes. Porque, no fim das contas, aquele que controla as estações, que escreveu sua história e que te ama sem medida, continua no comando da sua vida. E isso sempre será suficiente para caminhar em paz. Número 6. Quando a igreja ora unida, o medo se transforma em coragem. Relaxe, respire fundo e olhe ao seu redor com olhos espirituais. Porque quando o medo se apodera de uma igreja inteira, quando a incerteza parece se espalhar pela comunidade, ali também Deus continua no controle. Talvez hoje sua congregação esteja passando por uma crise, talvez uma perseguição, uma perda, um escândalo, uma divisão. E é normal sentir medo quando aquilo que foi construído por anos parece estar tremendo. Mas aqui há uma verdade que a igreja primitiva nos ensinou e que continua atual. O medo coletivo é vencido com oração coletiva. Não com estratégias humanas, nem com debates intermináveis, mas quando os filhos de Deus se reúnem e clamam juntos por sua intervenção. Em Atos 41 está escrito: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles não fugiram do medo, enfrentaram-no orando juntos até que o Espírito Santo os enchesse de coragem sobrenatural. Deus controla até mesmo as crises coletivas. Em meio à perseguição, quando suas vidas eram ameaçadas e lhes proibiam de pregar, a igreja não se desanimou nem se escondeu. Oraram e Deus respondeu. Essa é a lição para nós hoje. Porque quando a igreja se une em oração sincera, o temor coletivo se torna uma oportunidade de ver a glória de Deus. A oração congregacional muda o ambiente espiritual, muda corações, muda resultados. E isso não depende do tamanho da crise, mas do tamanho da nossa fé naquele que nunca deixa de reinar. Nestes tempos, os líderes cristãos são chamados a algo além de administrar ou manter uma calma exterior. São chamados a modelar uma confiança radical no controle divino. Quando a igreja está com medo, o líder deve ser o primeiro a dobrar os joelhos e levantar a voz para lembrar: Deus continua sendo nossa fortaleza e nosso escudo. Um líder que se atreve a declarar esperança e autoridade espiritual quando outros tremem, inspira o povo a fazer o mesmo. A congregação precisa ver pastores e líderes que confiam no plano de Deus, mesmo quando não compreendem os seus caminhos. E essa fé é contagiosa. Se o medo coletivo pode se espalhar como fogo, quanto mais a fé coletiva.
Uma igreja unida, crendo na soberania de Deus, pode levantar toda uma cidade. A oração unida libera o poder de Deus em situações que parecem impossíveis. Porque quando a igreja ora, as correntes se quebram, as portas se abrem, os corações endurecidos se amolecem. Não importa se a ameaça vem de fora ou de dentro. A oração abre caminho para milagres. Em Atos, os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar com ousadia. Isso não é coincidência. Isso é a resposta de um Deus que honra a fé do seu povo quando ele se une para clamar. E isso continua sendo verdade para você e para a sua igreja hoje. A igreja que confia no controle de Deus não se esconde nos tempos de medo. Ela avança em obediência. Não há nada mais poderoso do que uma comunidade que, em vez de discutir, ora. Que, em vez de apontar culpados, adora. Que, em vez de se render, proclama: Deus continua no trono. Isso muda o ambiente espiritual e envia uma mensagem clara às trevas. Esta igreja não se curva ao medo, porque sabe em quem tem crido. Pense por um momento. Não é maravilhoso saber que quando sua igreja está em crise, Deus já está escrevendo um capítulo de vitória que vocês ainda não conseguem enxergar? Cada lágrima derramada em oração, cada mão levantada em louvor apesar do temor, faz parte do plano perfeito dele para se glorificar ainda mais em meio à prova. Talvez hoje vocês não entendam por que estão passando por isso, mas não se esqueçam. Ele continua agindo, ele continua guiando, ele continua sustentando seu povo. Se você é líder, não subestime sua influência nesses momentos. Se você é parte da congregação, não despreze o poder da sua oração em unidade com seus irmãos. Este é o tempo de se levantar juntos e declarar: ainda que a terra trema, ainda que as águas rujam, não temeremos, porque Deus está conosco. A igreja primitiva não era forte por si só, mas porque aprendeu a depender completamente do Espírito Santo. Relaxe, respire fundo e encoraje sua igreja a fazer o mesmo. Porque mesmo na tempestade coletiva, ele continua no comando do barco. Este não é o fim. Esta é apenas mais uma oportunidade para ver como sua glória se manifesta. Levantem as mãos, unam-se em oração, proclamem sua palavra e preparem-se para falar com ousadia quando ele os encher novamente. Porque a Igreja de Cristo não foi chamada para recuar em tempos de medo, mas para avançar com confiança em sua promessa. E essa promessa continua firme. Ele está conosco todos os dias, até o fim do mundo. Número 7. Sua dor mais profunda pode ser seu testemunho mais poderoso. Relaxe, respire fundo e olhe para a sua história com novos olhos. Porque sim, eu sei que a dor que você carrega no coração marcou sua vida. Sei que os traumas do passado às vezes parecem rachaduras impossíveis de fechar. Mas também sei que Deus não parou de escrever nas páginas da sua história. Romanos 8:28 diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E sim, todas as coisas significa todas, até mesmo essas feridas que você preferia esquecer. Até mesmo esses medos que nasceram do trauma. Porque até a sua dor está sob o controle dele, e ele tem o poder de transformá-la em propósito. Deus transforma a dor em propósito quando você permite que ele trabalhe no seu interior. Aquilo que hoje é uma ferida aberta, amanhã pode ser um testemunho que ministra cura a outros. Talvez hoje você ainda se pergunte por que passou pelo que passou, por que teve que caminhar por um vale tão escuro. Mas Deus não desperdiça nada. Cada lágrima que você derramou, cada noite em que sentiu medo, cada batalha interna, tudo isso Ele usa para te moldar e te equipar. Porque Ele sabe que um coração que conheceu a dor tem a sensibilidade necessária para consolar outros. Essa é a alquimia espiritual. Ele pega o seu trauma e o transforma em uma ferramenta de ministério, para que você também seja um instrumento de cura. Quando Paulo escreveu que todas as coisas cooperam para o bem, ele não disse que todas seriam agradáveis ou fáceis. Ele disse que, no final, tudo se encaixaria no plano de Deus para o nosso bem e sua glória.
Isso inclui os nossos traumas mais profundos. Porque sim, Deus controla até mesmo a nossa dor. Ele não é indiferente às suas feridas. Cada momento difícil foi registrado pelos olhos dele. Cada vez que sua alma gritou em silêncio, ele ouviu. E agora ele te convida a confiar que aquilo que o inimigo quis usar para te destruir, Deus usará para te edificar e para abençoar outras vidas. De vítima a ministro. Essa é a transformação que o Espírito Santo opera naqueles que se rendem ao seu processo. Porque sim, no começo dói. No começo, você sente que o passado te define, que suas feridas são grandes demais, que você não pode ser curado. Mas à medida que confia na soberania de Deus, ele começa a fechar essas rachaduras com seu amor. E então, algo milagroso acontece. Você começa a perceber que aquilo que te doía agora é sua maior força. Que a compaixão que você tem pelos outros nasceu exatamente do que você sofreu. Que seu testemunho é mais poderoso por causa dessa dor transformada. Traumas curados se tornam ferramentas ministeriais, não para que você se orgulhe, mas para que outros encontrem esperança por meio da sua história. Essa é a beleza do reino. Deus pega o que está quebrado e usa para abençoar. Aquilo que te custou tanto pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para crer que ela também pode ser curada. Talvez você nunca imaginou que sua experiência traumática seria a chave para abrir o coração de alguém. Mas é assim que Deus age. Onde você viu ruínas, ele já via um altar de testemunho. A cura interior é um processo, não um instante. Deus o controla e o conduz com tempos perfeitos. Então, não se desespere se ainda dói, se ainda há dias em que o medo volta. Isso não significa que você falhou, significa que ele ainda está trabalhando em você. A restauração não é mágica, é profunda. Ele não apenas coloca um curativo, ele cura a raiz. E cada passo que você dá para frente é uma vitória. Cada vez que você escolhe crer, é um milagre. E cada vez que você conta o que Deus fez por você, sua dor perde poder e seu testemunho ganha luz. Nosso testemunho mais poderoso nasce da nossa dor mais profunda transformada. E isso não é coincidência. O próprio Jesus carregou feridas nas mãos, nos pés e no lado. Essas cicatrizes não desapareceram depois da cruz. Ele as mostrou aos discípulos como prova de vitória. Da mesma forma, suas cicatrizes podem ser uma prova viva de que Deus te levantou. Não as esconda com vergonha. Leve-as com humildade e gratidão, porque elas fazem parte da história que Deus escreveu com você. Então relaxe. Não tente entender tudo agora. Não tente apagar o que você viveu. Em vez disso, entregue sua história àquele que sabe transformar traumas em testemunhos. Respire fundo e diga: Senhor, aqui está minha dor, usa-a para a tua glória. E prepare-se para ver como aquilo que um dia te fez chorar se torna a razão pela qual outros serão curados. Porque Deus não controla apenas as circunstâncias externas, Ele também governa as internas, e o seu coração está seguro nas mãos dele. Número 8. A incerteza não causa incerteza em Deus. Relaxe, respire fundo e deixe que esta verdade penetre até o mais profundo do seu coração. Sua vida não é um acidente. Aquilo que hoje te traz incerteza, aquilo que te faz questionar se realmente tem um propósito, não pega Deus de surpresa. Ele já escreveu sua história antes mesmo de você dar o primeiro suspiro. Jeremias 1:5 diz com uma ternura que toca a alma: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. E se ele já te conhecia antes do nascimento, por que temer que seu futuro esteja à deriva? Seu propósito não está perdido, porque nunca dependeu dos seus planos, mas do perfeito controle dele sobre cada capítulo da sua vida. A incerteza sobre o futuro se acalma quando você entende que Deus já tem um plano para você. Mesmo que hoje você não o veja com clareza, mesmo que o caminho pareça coberto por névoa, Ele conhece o fim desde o começo.
Não há nada que você vai enfrentar amanhã que ele já não tenha previsto. Não há pergunta que você possa fazer cuja resposta ele não tenha. Por isso você pode descansar, mesmo quando não entende nada, mesmo quando o medo parece ganhar espaço. Sua vida está em mãos seguras. Deus escreveu cada um dos seus dias no livro dele, e ele não comete erros. A paz começa a florescer quando você deixa de tentar controlar tudo e simplesmente confia naquele que já controla tudo, porque seu propósito não depende de você ter todas as respostas agora. Às vezes, a ansiedade nos faz pensar que só teremos paz quando soubermos exatamente para onde estamos indo. Mas Deus quer te ensinar que o verdadeiro propósito se revela no processo de confiar e não em ter um mapa completo, passo a passo, dia após dia. E quando você se rende a esse processo, a incerteza se transforma em oportunidade para experimentar a fidelidade de Deus como nunca antes. Seu valor não está condicionado pelas circunstâncias que você está vivendo agora. Seu propósito transcende o que está acontecendo no momento. Você não é menos valioso por estar numa estação de espera ou de dúvida. Você não é menos útil para Deus porque ainda não sabe qual será o próximo passo. Ele continua te vendo como filho amado, como filha escolhida, como alguém preparado para realizar boas obras que ele planejou desde antes da fundação do mundo. Essa segurança basta para acalmar qualquer medo existencial, porque você sabe que sua história está sendo escrita por aquele que nunca falha. Quando a incerteza toma conta do seu coração, lembre-se da fidelidade passada de Deus. Olhe para trás por um instante e pense em quantas vezes você achou que não havia saída. E mesmo assim, ele abriu caminhos. Lembre-se de como ele te sustentou quando você achava que não conseguiria mais continuar. Se ele foi fiel antes, será também agora. Ele não muda. E essa memória da bondade dele é a âncora que estabiliza sua alma no meio da tempestade das dúvidas. O medo existencial desaparece quando você compreende que a paz não vem de ter todas as respostas, mas de saber em que mãos está a sua vida. Se hoje você pudesse ver o quadro completo que Deus já tem em mente para você, não teria medo. Mas essa é a beleza da fé. Crer sem ver, confiar sem conhecer todos os detalhes, porque Ele já conhece cada capítulo que ainda não foi escrito sobre você. E está preparando as cenas mais lindas, mesmo enquanto você espera. Pense nisso por um momento e me deixe te perguntar, você percebe que essa incerteza que sente sobre o futuro não causa incerteza em Deus? Ele não está confuso a seu respeito. Ele não está preocupado com seus próximos passos. Ele não está ansioso, pensando no que fazer com você. Ele já sabe de tudo, e o que ele planejou para você é bom, perfeito e agradável. Sua vida continua sob o controle dele, até mesmo nos dias em que tudo parece um caos para você. Então, relaxe, respire e comece a olhar para sua história com olhos de confiança, não de medo. Você não precisa saber tudo para dar o próximo passo, só precisa saber que Deus continua te guiando. Esse é seu propósito hoje, confiar naquele que já escreveu o seu amanhã. E quando chegar o dia em que tudo fizer sentido, você olhará para trás e dirá: agora entendo que cada momento, cada dúvida, cada medo fazia parte do plano para me trazer até aqui. Que hoje a paz de saber que você está nas mãos do autor da sua vida te inunde. Que a voz dele acalme suas perguntas com a certeza de que ele nunca te soltou. E que seu coração possa descansar ao lembrar desta promessa. Ele te conheceu antes de você existir, te chamou pelo nome e te santificou. Seu futuro está seguro em suas mãos. Sua história não é um rascunho. Seu propósito continua de pé. E nada do que você enfrenta hoje pode apagar os planos perfeitos que ele já preparou para você. Número 9. Às vezes, você tem medo de se tornar quem Deus te criou para ser. Relaxe, respire fundo e deixe-me falar com sinceridade, porque eu sei que às vezes o que mais tememos não é o que acontece ao nosso redor, mas sim o que Deus está fazendo dentro de nós. Há uma parte do nosso coração que resiste à santidade,
Não porque não a desejamos, mas porque sabemos que ser transformados implica deixar para trás o que já conhecemos. E o desconhecido, mesmo quando é melhor, pode assustar. Paulo expressa isso com precisão em Filipenses 2,12, quando diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Esse temor e tremor não são medo de punição, mas um profundo respeito pela obra séria e delicada que Deus realiza ao moldar nossa alma. O medo de sermos transformados é mais comum do que você imagina. Você não está sozinho se já se pegou querendo avançar e, ao mesmo tempo, sentindo medo de deixar o familiar. Muitas vezes preferimos o conforto dos velhos hábitos porque já conhecemos seus limites. Mas a santidade nos chama para um lugar desconhecido, um lugar onde não temos controle, um lugar onde dependemos completamente de Deus. E é aí que muitos recuam. Pensamos: o que vai acontecer se eu mudar? O que vai acontecer se eu deixar isso para trás? E se eu não for mais a mesma pessoa? É aí que o inimigo sussurra mentiras para nos fazer pensar que a transformação dói mais do que vale. Mas aqui está a verdade. Deus é quem controla sua santificação. Não é um peso que você precisa carregar sozinho. Paulo afirma que é Deus quem opera em você tanto o querer como o realizar. Você não foi chamado para transformar sua vida pelas próprias forças, mas para se render ao processo que Ele já está conduzindo. Seu espírito age com amor e paciência, respeitando seu ritmo, sabendo até onde você pode ir e quando te dar o próximo passo. Não há pressa no céu. Deus não trabalha com chicote. Ele trabalha com mãos de oleiro, formando pouco a pouco o vaso que Ele sonhou que você fosse desde o princípio. A resistência à mudança espiritual diminui quando lembramos que Deus transforma por amor, não por castigo. Ele não te conduz pelo caminho da santidade para tirar sua alegria, mas para te libertar daquilo que te impede de viver plenamente a vida que Ele projetou para você. Tudo que Deus te pede para deixar não é para te restringir, mas para te devolver sua verdadeira identidade. A santidade não é prisão, é liberdade. Não é opressão, é alinhamento com a melhor versão de você mesmo, aquela que Ele imaginou antes de você nascer. Talvez hoje haja algo que Ele está pedindo de você. Uma atitude, um hábito, um relacionamento, um pensamento. E você sente medo de entregá-lo porque não sabe quem será depois. E tudo bem. Reconhecer o medo é o primeiro passo para entregá-lo. E quando você faz isso, Deus o transforma em confiança. Você não precisa correr, não precisa ter todas as respostas. Apenas diga: Senhor, opera em mim o querer e o realizar. Não quero mais resistir. E ali, nesse pequeno ato de rendição, o medo começa a perder força e a paz começa a encher seu coração. A santidade é um caminho e cada passo conta. Não se compare com os outros, não se cobre perfeição da noite para o dia. Relaxe. A graça dele cobre cada uma das suas quedas e seu amor celebra cada um dos seus avanços. Aquilo que hoje parece impossível para você, amanhã será natural. Porque Ele está fazendo isso em você. Ele nunca deixa inacabado aquilo que começou. E se Ele começou a te santificar, também completará a boa obra em você. E quero que pense nisto. Não é irônico que às vezes tememos nos tornar exatamente quem Deus nos criou para ser, quando é nesse lugar que encontraremos nossa maior alegria? Você foi criado para brilhar, para refletir o caráter dele, para caminhar com leveza, liberdade e confiança. Cada passo rumo à santidade é um passo rumo à sua verdadeira identidade. Então, solte o medo e confie naquele que escreve sua história. Hoje você pode decidir parar de lutar contra a mudança e começar a abraçá-la. Hoje você pode dizer: faz em mim o que quiseres, mesmo que eu não entenda. E quando você fizer isso, sentirá a paz dele. Porque não há nada mais libertador do que descansar nas mãos de quem controla seu processo e garante o resultado final. Seu papel é confiar. O dele é transformar.
Então respire, relaxe e permita que o Espírito continue trabalhando em você. Que cada medo seja substituído por confiança. Que cada resistência se transforme em rendição. Porque no fim, a santidade não é apenas um mandamento, é um presente. E Deus, com amor infinito, já está em movimento para te entregar esse presente. Deixe-o agir. Ele sabe o que faz. E você pode descansar, sabendo que tudo o que ele faz é bom. Número 10. Deus pode usar sua cultura única para revelar seu amor. Relaxe, respire fundo e abra os olhos para uma verdade que às vezes esquecemos. Deus também controla a diversidade que nos cerca. Não há nada no seu contexto cultural, nem na cultura do outro, que esteja fora do seu design soberano. O medo do diferente é uma reação humana natural, mas não tem espaço em um coração que compreendeu que Cristo quebrou todas as barreiras. Gálatas 3:28 diz com clareza: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aquilo que aos nossos olhos parece separação, para Ele é apenas mais uma expressão de sua glória multicolorida. Deus controla a diversidade cultural, não como um desafio, mas como uma oportunidade para demonstrar seu amor universal. Cada cultura existente na Terra reflete uma faceta diferente da sua criatividade. Não há raça, idioma ou tradição que escape ao seu olhar. Em Cristo, todas as barreiras culturais estão sob seu controle, porque Ele pode usar qualquer contexto, até mesmo aquele que mais te incomoda, para manifestar seu poder e sua graça. Quando você entende isso, começa a enxergar o outro não como um estranho ou uma ameaça, mas como um irmão com o mesmo valor eterno que você. A fé transcende as culturas. Não existe fronteira humana que consiga contê-la. Se Deus é o Deus de todas as nações, então não há razão para temer o que é diferente. Pelo contrário, podemos olhar para o outro com uma curiosidade santa e com apreço por como Deus também se revela ali. Cada vez que você cruza um limite cultural com respeito e amor, sua fé se fortalece e sua visão se amplia. Aquilo que antes parecia distante se transforma em uma ponte para que o amor de Deus alcance ainda mais corações. Os mal-entendidos culturais são inevitáveis, mas também são uma oportunidade de lembrar que Deus governa todas as perspectivas. Nem todos veem a vida como você vê, e isso não está errado. O Evangelho não apaga as culturas, ele as redime. Quando você se dispõe a ouvir, a aprender, a valorizar a história do outro, você está refletindo o coração de um pai que ama cada filho com a mesma intensidade. A diversidade não ameaça a unidade. Ela é sua maior riqueza quando todos olham para o mesmo Salvador. A fé cristã se enriquece quando você experimenta como Deus se manifesta em diferentes culturas. É algo belo ver uma igreja adorando com ritmos distintos, línguas diferentes, roupas diversas, mas com o mesmo Espírito, porque o Espírito Santo não discrimina por cultura. Ele habita em corações dispostos em qualquer canto do mundo. Cada vez que você sai da sua zona de conforto para conhecer a fé de outro povo, sua própria fé cresce e seus preconceitos caem por terra. O medo do desconhecido culturalmente se transforma em apreço quando você o entrega a Deus. Quando, em vez de erguer muros, você escolhe construir pontes. Quando, em vez de temer, você decide celebrar a diversidade divina. E isso é exatamente o que reflete o caráter de Cristo. Alguém que não fez acepção de pessoas, alguém que tocou o leproso, que falou com a samaritana, que curou o servo do centurião romano. Seu exemplo nos mostra que a fé verdadeira não se esconde atrás das fronteiras do medo. Ela as atravessa com amor. E quero deixar esta pergunta no seu coração. Não é maravilhoso pensar que Deus pode usar sua história e seu contexto cultural únicos para revelar seu amor a alguém que nunca o viu dessa forma? Aquilo que você é, com seu sotaque, sua origem, seus costumes, não é um erro. É a ferramenta que Deus quer usar para alcançar alguém que só você pode tocar.
E da mesma forma, ele pode usar a cultura do outro para te ensinar algo que só aquela perspectiva poderia mostrar. Tão grande é o plano dele. Então hoje, relaxe. Deixe que Deus dissolva o medo do que você ainda não entende. Deixe que o Espírito Santo te ensine a ver a todos com os olhos do céu. Respire e lembre-se, cada cultura, cada nação, cada pessoa é obra das mãos dele e objeto do seu amor. Você não precisa temer que o diferente te mude. O que verdadeiramente transforma é amar como ele ama, sem barreiras, sem julgamentos. Caminhe com confiança, como embaixador de um reino que celebra a diversidade como reflexo do caráter de Deus. Caminhe com curiosidade e com respeito, sabendo que cada encontro com alguém diferente é uma oportunidade divina para crescer, servir e refletir Cristo. Não há nada fora do controle dele, nem mesmo aquelas diferenças que antes te faziam duvidar. Nele, somos um. E essa unidade, cheia de cores e matizes, é o testemunho mais poderoso de que seu amor alcança tudo e transforma tudo. Número 11. Seu passado, presente e futuro estão nas mãos de quem controla o tempo. Relaxe, respire fundo e permita que esta verdade preencha sua mente e seu coração. Deus controla o tempo. Ele não está limitado como nós. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Como está escrito em Apocalipse 1:8, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isso significa que cada instante da sua vida, passado, presente e futuro, está sob o domínio e cuidado dele. Seus medos não mudam o plano dele, não o surpreendem, não o tiram do trono. O medo do passado geralmente se disfarça de culpa e arrependimento. Somos atormentados por erros que cometemos, decisões que nos marcaram, feridas que deixamos nos outros ou em nós mesmos. Mas quando você se lembra de que Deus está no controle, até mesmo do seu ontem, pode descansar na capacidade dele de redimir. O passado está sob o controle dele porque ele é aquele que era. Aquilo que você vê como fracasso, ele pode transformar em testemunho. Aquilo que você lamenta, ele converte em lição e graça. Ele não apenas perdoa o seu passado, ele o usa para te preparar para o que ainda virá. Por isso, você pode soltar a culpa e dizer, minha história pertence a Deus, ele a escreveu desde o princípio. O medo do presente se manifesta como ansiedade. Nos preocupamos com o que vivemos hoje, com os problemas imediatos, com os desafios que parecem gigantes. Mas a cada momento em que você respira, Deus continua sendo aquele que é. Ele está com você aqui e agora, neste exato instante, sustentando tudo aquilo que te preocupa. Cada batida do seu coração acontece sob o olhar dele. Nada do que te assusta hoje está fora do alcance dele. Ele é o Deus de cada momento e de cada detalhe. Quando você entende isso, começa a viver o presente com mais paz, com menos pressa, com menos medo. Você pode orar e dizer, Senhor, confio que Tu controlas este dia, este momento, esta situação. O medo do futuro talvez seja o maior de todos, porque o desconhecido parece ameaçador. Vivemos com incerteza sobre o que virá, sobre as decisões que tomaremos, sobre o que pode acontecer amanhã. Mas o futuro também está sob o controle dele, porque ele é aquele que há de vir. O seu amanhã não o intimida, na verdade ele já está lá. Onde você ainda não chegou, o amor dele já está operando a seu favor. Aquilo que para você é uma incógnita, para ele já está resolvido. Essa é a beleza de ter um Deus eterno. Você pode confiar que Ele já preparou o caminho e que quando o amanhã chegar, a graça dele ainda será suficiente. A eternidade de Deus relativiza os nossos medos, porque quando olhamos nossa vida a partir da perspectiva da eternidade, os temores perdem seu poder esmagador. Percebemos que fazemos parte de um plano muito maior do que nossa pequena preocupação momentânea, que os problemas que parecem montanhas são, na verdade, apenas pó diante da grandeza do seu propósito. Desde a eternidade, nossos medos são passageiros. Nossa segurança está no fato
certo de que Ele não muda, Ele não falha. Ele sempre foi e sempre será. O passado já não precisa te prender, porque está coberto pelo perdão e pela soberania dele. O presente não precisa te sobrecarregar, porque está cheio da presença e da paz dele. O futuro não precisa te assustar, porque está garantido pela promessa dele. Isso significa que hoje mesmo você pode descansar, pode soltar o controle, pode parar de tentar administrar tudo sozinho. Você pode entregar sua história inteira àquele que já a conhece melhor do que você. E eu quero que você reflita sobre isso. Você percebe que esse medo que sente do passado, do presente ou do futuro não pode tocar Deus? Ele existe fora do tempo, mas caminha com você em cada segundo. Ele não está limitado como nós. Ele está no seu ontem, ele está no seu hoje, ele está no seu amanhã. E o melhor de tudo, ele está em você. Nada escapa das mãos dele. Nada fica sem propósito quando você entrega à vontade dele. Então relaxe, respire e deixe que esta verdade permaneça em você. Sua vida está segura nas mãos do Alfa e do Ômega. Deixe que ele cure seu passado, organize seu presente e prepare seu futuro. Caminhe sabendo que ele já foi à frente, já está com você agora e já te espera no fim. Porque em Cristo os tempos estão alinhados com seu amor perfeito e eterno, e isso basta para viver sem medo. Número 12. Aquela ideia criativa que você guarda por medo pode tocar o coração de alguém. Relaxe, respire fundo e lembre-se de que a criatividade não é um peso, é um presente. O próprio Deus colocou em você capacidades únicas para criar, imaginar, inovar e expressar coisas que só você pode trazer ao mundo. Êxodo 31:3 diz que ele encheu Bezalel do Espírito de Deus, de sabedoria, entendimento, conhecimento e habilidade em todo tipo de arte. Se ele fez isso naquela época, também pode encher você. A sua criatividade está sob o controle e a direção dele, e não há medo que possa impedir aquilo que ele já colocou em suas mãos para manifestar sua glória. O medo, no entanto, costuma ser o maior inimigo da expressão criativa. Temos medo de errar, de sermos rejeitados, de não estar à altura, de fracassar naquilo que sonhamos fazer. Esse medo bloqueia a maneira como Deus deseja se manifestar por meio de você. Porque cada vez que você guarda uma ideia na gaveta com medo do que os outros vão dizer, você limita um canal que ele queria usar para tocar vidas. Não se esqueça, a criatividade não é apenas um talento natural, é uma expressão divina, uma ferramenta espiritual para glorificar a Deus e edificar outros. Por isso é importante entregar também seus dons criativos ao controle dele. Quando confiamos que ele controla os resultados, a criatividade bloqueada pelo medo se liberta. Porque então você deixa de se preocupar em ser perfeito e começa a focar em ser obediente. O que Deus espera de você não é uma obra sem erros, mas um coração disponível. Talvez a pintura que você tem medo de mostrar, a canção que não se atreve a gravar, o livro que não tem coragem de escrever, seja exatamente a forma como ele deseja alcançar o coração de alguém. Cada expressão criativa sua, por menor que pareça, pode ser um ato de adoração que toca o céu e ministra na terra. Seus dons criativos também são formas de ministério. Quando você compõe uma melodia que levanta o espírito de alguém, você está servindo. Quando escreve palavras que consolam quem lê, você está pregando. Quando você desenha, constrói, cozinha ou inventa algo belo e útil, está revelando o caráter do Criador que vive em você. E isso não precisa ser aplaudido por multidões para ter valor. O importante não é o tamanho da plataforma, mas o quanto de amor você coloca naquilo que faz. É isso que Deus vê e abençoa. O medo do fracasso criativo é vencido ao lembrar que Deus valoriza mais a sua obediência do que a sua perfeição. O que para você pode parecer insignificante, para Ele é uma semente de fé que dará fruto no tempo certo. Ele é soberano não apenas sobre seus sucessos, mas também sobre sua
suas tentativas falhas, porque muitas vezes o sucesso da sua criatividade não está nos resultados que você espera, mas nos propósitos invisíveis que ele já escreveu naquela obra. Você só precisa fazer o que ele colocou em seu coração e confiar que ele usará isso para a sua glória. Agora quero te perguntar algo e que você pense com calma. Não é emocionante imaginar que aquela ideia criativa que você tem guardada por medo pode ser exatamente o meio pelo qual Deus quer tocar o coração de alguém? Talvez nem você entenda por que sonha em fazer o que sonha, mas Ele sabe e plantou isso em você por uma razão. Não guarde mais. Não deixe que o medo continue dizendo que você não é suficiente. O que Ele colocou em você não é para você guardar. É para compartilhar, para abençoar outros, para cumprir o seu propósito. Relaxe, porque sua criatividade não depende da sua força nem dos seus recursos. Depende do Espírito dele te enchendo. Respire e solte a ansiedade pelos resultados. Deixe que ele dirija suas mãos, sua mente e seu coração. Quando você se rende à direção dele, as ideias fluem, a inspiração volta, o medo se transforma em alegria e a obra que sai de você carrega a marca do céu. Que a sua criatividade se transforme em oração, em oferta, em testemunho. Que cada traço, cada palavra, cada acorde, cada projeto seja uma expressão de fé e de confiança no Deus que colocou isso em você. Não importa se os outros ainda não entendem sua visão. Não importa se agora você não tem todos os recursos. Se Ele colocou isso em você, Ele abrirá o caminho para que se cumpra. Hoje, você pode decidir sair do silêncio e criar. Hoje, você pode apresentar seus dons ao Senhor e dizer: faz em mim e através de mim o que quiseres fazer. Hoje, você pode ver sua criatividade não como um risco, mas como uma oportunidade para manifestar o caráter criador dele neste mundo. E quando fizer isso, você sentirá paz, alegria e liberdade. Porque nada liberta mais do que saber que o que você faz com suas mãos está sob o controle de um Deus perfeito que te desenhou com um propósito. Creia, Ele transforma até os seus medos criativos em obras que glorificam o nome dele. Número 13. O medo de ser conhecido desaparece quando você experimenta o amor incondicional. Relaxe, respire fundo e deixe-me lembrar você de algo lindo. Deus deseja intimidade com você. Não um relacionamento distante, frio ou formal, mas uma relação real, próxima e profunda. Em João 15, Jesus diz com ternura: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Ele não se apresenta diante de você como um estranho inalcançável, mas como um amigo íntimo que abre o coração para que você também o abra. Isso significa que quando você teme se aproximar, quando tem medo de ser vulnerável diante dele, pode descansar, sabendo que até essa vulnerabilidade está sob seu controle e cuidado. O medo da intimidade espiritual é mais comum do que se imagina. Às vezes pensamos que, se Deus realmente soubesse tudo o que está dentro de nós, ele se afastaria. Mas a verdade é que ele já sabe e mesmo assim nos chama de amigos. Ele mesmo toma a iniciativa de se aproximar. Então, não tenha medo de dizer tudo a ele. Não tenha medo de abrir seu coração em oração com sinceridade brutal. Ele não apenas suporta suas verdades, ele as acolhe e as transforma. O caminho para um relacionamento profundo com Deus começa quando você para de esconder suas falhas e começa a entregá-las. A intimidade com Deus não depende de você ser perfeito, mas sim de ser sincero. Quando você aprende a confiar nessa intimidade com Deus, descobre que também pode construir relacionamentos profundos com outras pessoas. Porque a verdadeira intimidade humana só é possível quando você confia, antes de tudo, que é completamente amado e aceito por aquele que mais importa. Quando você sabe que Deus controla sua história, sua identidade e seus relacionamentos, já não precisa fingir nem se proteger tanto. Você pode ser você mesmo. Pode permitir que os outros entrem na sua vida com suas forças e fraquezas.
Porque se o Criador já te chamou de amigo, o que mais há para temer? O medo da vulnerabilidade é vencido quando praticamos a honestidade com Deus. Cada vez que você ora sem filtrar suas palavras, que chora em sua presença, que diz exatamente como se sente, seu coração é treinado para ser transparente. A oração não é apenas uma disciplina espiritual, é um exercício de coragem emocional. E esse hábito de sinceridade com Deus abre a porta para que você também seja mais autêntico com as pessoas ao seu redor. A verdadeira intimidade sempre começa com Deus. Muitos relacionamentos superficiais em nossa vida são resultado desse mesmo medo de ser completamente conhecido. Usamos máscaras, escondemos o que sentimos, tememos que, se os outros soubessem quem realmente somos, não nos aceitariam. Mas a intimidade não é possível sem vulnerabilidade. E é aí que a confiança em Deus começa a curar. Quando você crê que Ele já te conhece e ainda assim te ama, você se arrisca a ser conhecido pelos outros também. Você aceita o risco de se abrir, porque seu valor já não depende da reação alheia. A verdadeira intimidade exige confiar que Deus controla como os outros te veem e respondem. Você não pode controlar como as pessoas processam suas verdades. Às vezes, elas vão aceitar, outras vezes, rejeitar. Mas isso não muda quem você é em Cristo. Ele continua te chamando de amigo. Ele continua te amando do mesmo jeito. Quando você confia nisso, para de tentar manipular a opinião dos outros e simplesmente vive com autenticidade. Você se torna mais leve, mais livre, mais verdadeiro. E eu quero te perguntar com calma. Você percebe que esse medo de ser conhecido profundamente desaparece quando experimenta como Deus te conhece completamente e ainda assim te ama incondicionalmente? Ele vê o seu passado, seus pensamentos mais escondidos, seus erros mais vergonhosos e, em vez de se afastar, ele te convida a chegar mais perto. Essa experiência de amor perfeito é o que rompe o medo. É o que ensina você a abrir o coração sem reservas. Então hoje, relaxe. Pare de fugir de quem você realmente é. Pare de esconder seus medos e suas feridas. Leve tudo àquele que já conhece. Fale com ele como com um amigo. Conte a ele o que você nunca teve coragem de dizer. E então, comece a viver com essa mesma abertura diante dos outros. Porque quando você anda em intimidade com Deus, seus relacionamentos humanos também se curam e florescem. Permita que o Espírito dele te ensine a ser autêntico. Permita que a sua graça te dê coragem para se abrir. Permita que o seu amor te convença de que você já é suficiente, que não precisa mais fingir. Hoje você pode decidir viver com o coração desarmado, leve, próximo. Hoje você pode decidir que a intimidade não dá medo quando sabe que Deus controla cada aspecto de quem você é e de quem Ele quer ao seu lado. E você vai descobrir que a profundidade dos seus relacionamentos será o reflexo mais bonito da profundidade do amor dele em você. Número 14. Essa preocupação financeira já está nas mãos de quem controla as riquezas. Relaxe, respire fundo e escute bem. Deus também controla a sua provisão. Não é o seu trabalho, nem as suas habilidades, nem os seus contatos que sustentam a sua vida, mas sim a mão fiel do Pai. Filipenses 4,19 diz com toda clareza: O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Essa promessa não tem condições humanas, não depende do seu desempenho financeiro, nem de que você nunca fique sem oportunidades. Depende unicamente da abundância e do amor daquele que tem em suas mãos as riquezas do universo e sabe exatamente do que você precisa e quando você precisa. As preocupações financeiras podem roubar seu sono, encher você de ansiedade e de pensamentos de escassez. Mas quando você olha para Deus como seu provedor, tudo se torna mais leve. Porque, se Ele prometeu suprir tudo o que te falta, que sentido faz viver angustiado? Ele sabe pagar as contas, colocar alimento à mesa, abrir portas inesperadas. Aquilo que para você é falta, para Ele é oportunidade de mostrar sua glória.
Ele controla suas finanças melhor do que você. Ele vê o quadro completo da sua vida, não apenas o saldo de hoje. Quando você entende que é administrador e não dono, a responsabilidade financeira deixa de pesar tanto. A mordomia é um conceito bíblico que liberta do medo, porque então você entende que o que tem vem de Deus e o que dá volta para Ele. Não se trata de segurar com mãos fechadas, mas de administrar com sabedoria e confiança. Você é simplesmente um canal por onde Deus faz fluir recursos, para você e para outros. Isso permite tomar decisões sem ansiedade, doar com generosidade e planejar com prudência, pois sabe que no fim das contas, nada pertence a você de fato. A generosidade se torna possível quando você confia que Deus controla tanto o que você dá quanto o que recebe. Muitas vezes, o medo de doar nasce da sensação de que, se você compartilhar, ficará sem nada. Mas a palavra ensina o contrário, que quem semeia com generosidade, colhe com generosidade, que ao abençoar, você é abençoado. Deus não ignora sua generosidade. Ele cuida de retribuir ainda mais, não necessariamente da mesma forma, mas sempre com sua abundância. O medo da escassez se vence ao lembrar das provisões passadas de Deus. Olhe para trás por um momento. Pense em cada vez que você precisou de algo e de alguma forma apareceu. Em cada momento em que você não sabia como pagar, como resolver, como seguir, e conseguiu. Quem você acha que foi? Foi Ele. Cada provisão passada é uma prova da fidelidade futura de Deus. Ele não muda. Se Ele fez antes, fará de novo. Se te sustentou ontem, sustentará amanhã. Essa memória deve fortalecer sua confiança hoje. E não se esqueça de que a sabedoria financeira não contradiz a confiança em Deus. Ela a complementa. Administrar bem o que você tem, fazer orçamento, evitar dívidas desnecessárias, poupar, investir com prudência. Tudo isso também é obediência, porque confiar no controle divino não é desculpa para ser irresponsável, mas sim a base para agir com diligência e sem medo. Deus te dá capacidade para tomar boas decisões e seu Espírito te guia para que você não viva escravo do dinheiro, mas livre para servir e abençoar. Deixe-me te perguntar uma coisa. Não é libertador saber que essa preocupação financeira que te tira o sono já está nas mãos de quem controla as riquezas do universo? Ele não se surpreende com sua conta bancária. Ele não se angustia com suas dívidas. Ele não precisa fazer cálculos para saber como te ajudar. Tudo o que você tem e o que te falta já está no seu plano. Sua provisão não se esgota, sua bondade não se atrasa, e seu amor não depende de números nem de balanços. Hoje, você pode decidir soltar o medo financeiro e abraçar a confiança no provedor. Hoje você pode relaxar e dizer: Senhor, Tu sabes do que preciso e confio em Ti. Hoje você pode começar a enxergar suas finanças não como um peso, mas como um campo onde sua glória pode se manifestar uma e outra vez. Que seu coração não se apegue ao dinheiro, mas ao Deus que o dá. Que sua paz não dependa do quanto você tem, mas da certeza de que aquele que cuida das aves do céu e veste os lírios do campo também cuida de você. Respire e descanse nessa verdade. Administre bem, sim. Esforce-se e trabalhe, sim. Seja sábio e planeje, sim. Mas nunca se esqueça de que, acima de tudo isso, sua provisão vem do alto. E quando seu coração descansa nessa certeza, a ansiedade vai embora, a gratidão cresce e a generosidade flui. Porque nada, absolutamente nada, escapa ao controle do Deus que já decidiu suprir tudo o que te falta segundo suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Confie, Ele não falha. Número 15. Você está pronto para se formar no medo quando consegue acalmar o medo dos outros. Relaxe, respire fundo e entenda que este é o próximo passo na sua jornada de fé. A verdadeira maturidade espiritual não se mede apenas por quantos medos você venceu na vida, mas pelo que faz com essa liberdade. Marcos 10:43 diz: Mas entre vós não será assim. Ao contrário,
Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Jesus nos lembra que quando crescemos em confiança, deixamos de viver no modo de sobrevivência e começamos a servir com a certeza de que nossas próprias necessidades já estão nas mãos do Pai. O medo faz com que você pense apenas em si mesmo. Quando você está preso na ansiedade, sua mente se enche de perguntas como: o que vai acontecer comigo? Como vou sair dessa? O que preciso para sobreviver? Mas quando você confia que Deus controla a sua história, seus olhos começam a se abrir para os outros. Porque você já não está mais tão preocupado em se salvar, agora você sabe que já está salvo. E essa paz interior permite que você seja um instrumento de paz para os outros. A formatura no medo é justamente isso. Quando você pode olhar ao redor e ver quem precisa ser lembrado de que Deus também controla a sua vida. O chamado para servir não é um peso que se soma aos seus fardos, é a evidência de que seus fardos já foram tirados. Quando Jesus disse que quem quiser ser grande deve ser servo, Ele não estava pedindo que você carregasse mais, mas que confiasse que Ele sustenta tudo, inclusive a sua capacidade de ajudar. Deus controla tanto as suas necessidades quanto os seus recursos para suprir as dos outros. Você não precisa ter tudo resolvido para começar a servir, só precisa ter um coração disposto, porque muitas vezes servir também é uma forma de Deus continuar curando o seu próprio coração. O passo do medo ao ministério é natural para quem já provou da fidelidade de Deus. Quando você experimenta como Ele esteve presente nos seus momentos mais escuros, quando viu sua mão nas noites mais longas, o seu testemunho se transforma em ferramenta. Você pode dizer com autoridade: eu também tive medo, e vi como Ele me sustentou. Você pode se aproximar de outros que hoje tremem, como você já tremeu, e dizer: relaxa, Deus está no controle. A experiência pessoal te dá a voz que outros precisam ouvir. Servir aos outros que estão com medo fortalece a sua própria confiança. Não há nada que fortaleça mais a sua fé do que ver como as palavras que um dia te consolaram, agora consolam alguém mais. Quando você ora por outra pessoa e vê como o rosto dela muda, quando abraça quem chora e sente o alívio chegando, percebe que não está apenas ajudando o outro, mas que Deus também está reforçando o seu coração. A maturidade espiritual se mede pela sua capacidade de acalmar os medos alheios. Porque o amor perfeito lança fora o medo, e amar os outros em meio à dor deles é a prova de que a sua já não te domina. O testemunho mais poderoso não vem de quem nunca teve medo, mas de quem aprendeu a confiar em meio ao medo. Cada história de vitória que Deus escreveu na sua vida é uma chave que abre portas nos corações de outros. Cada vez que você compartilha o que Ele fez por você, o céu se move para mostrar que seu amor continua ativo, que seu poder continua agindo. Sua história é semente. Não aguarde. Plante confiança nos outros como um dia alguém plantou em você. Deixe-me te perguntar com sinceridade. Você percebe que está pronto para se formar no medo quando consegue ajudar outros a descobrir que Deus também controla suas vidas? Este é o momento em que você deixa de viver só para si mesmo. Este é o momento em que você se torna um mentor, um conselheiro, um irmão mais velho na fé. Não porque você é perfeito, mas porque aprendeu a descansar nas mãos do Pai. Então hoje eu te convido a dar esse passo. Hoje você pode sair de si mesmo e estender a mão ao outro. Hoje você pode decidir que não quer mais apenas sobreviver, mas servir. Hoje você pode usar sua voz, seu tempo, seus recursos para lembrar alguém de que ele não está sozinho. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa estar disposto a compartilhar o que Deus já fez por você. Respire, confie e haja. Sua história, seu processo, sua liberdade tem um propósito, e esse propósito é maior que você, é para os outros.
A formatura no medo não é um diploma na parede, é uma vida vivida a serviço dos outros. Porque quando você serve com confiança, não apenas transforma o seu ambiente, mas continua sendo transformado também. Deus controla tudo, inclusive as vidas que você tocará hoje com suas mãos, com suas palavras, com seu testemunho. Avance e confie. Você já está pronto para servir. Trilhamos um caminho profundo juntos, desde os medos geracionais até a maturidade espiritual que nos permite servir aos outros. Cada palavra que você ouviu não é apenas informação, é um convite divino para viver na liberdade que Cristo já conquistou para você. Quero que você saiba que neste momento, enquanto encerro esta mensagem, algo mudou em você. Você foi exposto à verdade de que Deus controla absolutamente tudo na sua vida. Você já não pode mais viver como se estivesse sozinho nas suas batalhas.